a gente segue o nosso programa, agora conversando um pouquinho com o Jeff, que está aqui hoje, veio cantar, né? Mas ele poderia ter vindo aqui fazer uma reportagem, ele poderia ter vindo aqui falar de edição de vídeo, ele poderia ter vindo aqui falar de Muay Thai, porque realmente, como eu já adiantei para vocês, é esse cara cheio de talentos. É importante falar isso, que não é que ele faz muita coisa, não. Ele tem talento para muita coisa. Porque às vezes a gente faz muita coisa, mas não faz bem feito. Você tem um talento de fazer bem feito as coisas que você faz, viu, Jeff? Bom dia. Bom dia, Jana. Bom dia para você que está em casa acompanhando a gente. Não tinha me apresentado para vocês, né? Cumprimentado vocês de casa. Mas é isso aí, a gente vai fazendo o que pode, né, Jana? Desde muito cedo você foi essa pessoa que faz muitas coisas? Olha, Jana, é até engraçado, né? Até hoje eu tento entender essa questão de fazer várias coisas, né? Nesses últimos anos eu tenho percebido algumas características de TDA. Né? Eu tenho percebido isso. Interessante falar disso. Eu ainda não procurei diagnóstico nem nada disso, mas como na internet as pessoas vêm falando muito sobre isso e a gente tem que ter, claro, muita responsabilidade quando a gente busca esse tipo de informação. Eu tenho visto que eu tenho algumas características e uma delas é isso, começar fazer uma coisa coisas, né? E se apaixonar às vezes por uma outra coisa e começar a fazer essa outra coisa, entendeu? E você percebe que tem talvez um desvio de atenção, por exemplo? Ou não? Ou você consegue se concentrar naquela atividade ali? Na verdade eu tenho uma espécie de hiperfoco. Quando eu vejo uma coisa eu fico, sabe, fascinado entregue àquela situação e eu fico nela até... E no caso, o meu déficit vai ser para as outras coisas. Entendi. Então, eu acabo esquecendo de fazer outras coisas. Você se dedica muito àquilo ali. Ah, legal. Me dedico muito, me concentro muito. Já aconteceu hoje, eu já tenho um pouquinho mais de cuidado com isso. Às vezes eu esqueci de me alimentar, de fazer outras coisas. Porque eu estava muito focado numa coisa só ali, que eu estava apaixonado. Né? E é o caso, muitas vezes, dessas habilidades que eu fui desenvolvendo, né? A coisa da música, quando a música entrou na minha vida, os instrumentos e afins... Você aprendeu sozinho a tocar? Sim, foi, né? Aprendi de ouvido. Eu fiquei imaginando você falando agora, eu fiquei imaginando você ali com as revistinhas. Exatamente. E, não, eu vou tirar essa música, tem muito isso, né? Eu vou tirar. Aí tá lá sangrando o dedo, mas tá ali querendo aprender. Dia e noite, dedicado àquilo e, enfim, assim, muitas outras coisas que aconteceram depois da música. Né? Entendi. E também teve essa coisa da edição, por exemplo, que é algo que eu também imagino essa sua super dedicação, porque a edição, ela é detalhes, ela é minuciosa, é você fazer uma transição diferente, né? Pensar nas cores, pensar no som. Como é que a edição entrou na sua vida também? Olha, eu sempre gostei muito de TV, né? Eu sempre assisti muito a programação nacional e tinha também um certo apreço por saber como que funcionava a comunicação regional, no nosso caso. E então eu comecei a fazer um curso, né? A gente já conhece um pouquinho dessa história. Comecei a fazer um curso e eu queria muito já ser repórter de cara. Porque eu queria ser esse cara da comunicação, de falar na frente das câmeras. Apesar de ser um tanto tímido, né? Um pouco contido. Mas eu tinha essa vontade, até para vencer essa coisa, né? Só que na época que eu comecei a fazer esse curso de comunicação, as vagas que haviam em abundância, assim, era para edição. Então eu vi a edição como uma porta de entrada. Olha só, agora dá uma pausa, né? Porque é bem importante isso. É uma história que até se assemelha com a minha, que de vez em quando eu conto para vocês. Eu também, desde criança, desde que eu lembro de eu falar assim, o que eu quero ser quando crescer, eu falava de TV, gente, sempre gostei. E aí não importa, teve uma fase que eu falei que eu ia ser atriz, teve fase que eu falei que eu ia ser apresentadora, jornalista, enfim. O meu negócio era a câmera, sempre foi. Eu via a câmera no mercado, eu queria passar na frente dela, entendeu? E aí, quando eu fui buscar as oportunidades, eu também percebi isso, as vagas que tinham, não tem assim uma vaga falando, você tá precisando de apresentadora ali. Geralmente as pessoas entram por uma outra oportunidade e vão conquistando esse lugar. E aí é bem legal isso, porque quando eu vim para a Rede TV, a vaga era de produtora, né, a entrevista de emprego. Mas eu pensei justamente nisso, é a minha porta de entrada, eu preciso estar lá dentro, preciso que as pessoas me conheçam, né? Então você pensou da mesma forma, eu vou conquistar o que eu quero, mas às vezes a gente precisa subir esses degraus, Exatamente. né?
E você acaba conhecendo como que funciona a espinha dorsal da comunicação. Verdade. Porque você passa pela produção, porque o programa de TV não é apenas o apresentador, né, que está na frente das câmeras, os repórteres. Muita gente envolvida. Tem muita gente envolvida, né, inclusive os nossos colegas que estão aqui. Estão aqui, ó. Gente, ó. Aqui do meu ladinho tá aparecendo quem? Deixa eu ver. Bota aqui pra mim. Olha lá. Ó, diretor, Ricardo. Ah, aquela ali tava melhor. É que é o Henrique que tá aqui aparecendo, né? Olha lá o diretor. Pra cá, Kathleen. E pra cá, o Henrique. Gente, eu sou meio coisada com esse negócio de espelhamento, não sei não. Mas diz aí, oi, gente, tudo bem? Bom dia. Kathleen, que inclusive daqui a pouco pega o ônibus, né, minha filha? Você já comprou sua passagem, Kathleen? Porque tá lotado lá, viu? E aí, amigo, é isso, é você entender as oportunidades da vida e buscar realizar. Isso. Como? A gente vai descobrir. Exatamente. Você precisa só de uma porta de entrada e mostrar que você tem vontade de fazer as coisas, né? Se mostrar interessado e as portas vão se abrindo naturalmente. E a Rede TV tem essa cara, sabe? Assim, sempre as pessoas que quiseram e entraram conseguiram, né? Desbravar outros cargos, conhecer. No seu caso, você passou aí uns 2 anos no jornalismo? Foi 1 ano e pouco, 1 ano e meio, acredito. Né? Eu cheguei aqui em 2020, ali meados de agosto, e aí eu fui conquistando um espaço, falando algumas ideias, né, na parte comercial, com o nosso gerente comercial, Thales e Cássia, e todo mundo envolvido ali, e fui conquistando meu espaço, e, claro, eu sou muito grato por essas oportunidades que vêm surgindo, né, claro, a Deus, mas também essas pessoas que têm esse olhar diferenciado, e que tem esse interesse também em abrir portas, né, para as pessoas que têm muita vontade de fazer, a vontade, talento e afins. E aqui a gente fala com todas as profissões sobre isso, sabe? Você que de repente está aí sentindo no seu caso, Jana, a minha vontade é ser um gerente, assim, mas entra lá como atendente de caixa, como balconista e conquista esse lugar, né? Vai crescendo, vai se dedicando, se empenhando, que se for realmente sua vontade e você quiser, você chega lá. Mas tem que entrar, gente. É igual o esporte, né? Que eu vou até falar isso com o Jeff agora, que já é também um outro talento dele. Ninguém vai começar um esporte hoje e já ter uma medalha amanhã. Não existe isso. Primeiro que você precisa aprender. Segundo que daqui a pouco você tem que estar preparado para competir. Vão vir as derrotas, vão vir as frustrações. E aí vai ter que ter mais dedicação para que você conquiste aquele lugar no pódio, né? Mas vai acontecer se você continuar se dedicando. E isso é em tudo na vida. Tudo vai precisar de esforço, de dedicação, aprendizagem, perder, levantar, tentar de novo, até chegar aonde você quer. E aí quando você ganha, você percebe que você tem outras metas e começa tudo de novo. Eu acho que isso é a vida. Sim, né? faz parte da vida. No esporte, como é que foi a tua experiência? Olha, nesses últimos tempos, né, nesse último ano, inclusive, em especial, eu entrei pro jiu-jitsu, né? Eu comecei a praticar jiu-jitsu com... Falei errado aqui, né? Falei Muay Thai, nada a ver. Com o meu professor Paulinho, né? Paulinho de Paula, né? Redundância, mas grande abraço. E lá na GF Team, um pessoal assim muito, como eu posso dizer, dedicado. Eles gostam muito dessa coisa de trazer os faixas brancas. Eu represento aqui os faixas brancas. Ah, é? E a gente já tá vendo esse vídeo aí, foi do primeiro campeonato que você participou. Isso, exatamente. Jiu-jitsu. Isso. Foi quando, amigo? Tem 2 finais de semana atrás. Você é o de branco? Isso, eu sou o de branco. Meu Deus do céu. Eu tô ali por baixo, né, que é a meia guarda. Fui tentar ali fazer o que a gente chama de raspagem, consegui, ó, montei. Eita. Nisso eu ganhei 2 pontos. O juiz ele dá a sinalização de 2 pontos. Comecei ganhando. Fui ali pra uma guarda fechada. Depois o rapazinho aí, que é muito forte, tá? Me deu muito trabalho. Eu tentei ele ficar um pouquinho longe dele, pra ele não conseguir fazer isso aí, ó, me derrubar. Tá. A estratégia era essa, só que ele abriu espaço, eu consegui passar. Só que nisso ele pegou a gola e começou a me sufocar. Então eu apaguei em cima dele, depois de ter ganhado mais 4 pontos. Ou seja, 6 pontos. Ter super ganhado. Exatamente. Se você não tivesse apagado. Eu poderia ter ganho por tempo e por pontos. Só que ele foi sagaz ali. O que significa esse apagão, assim? Esse apagão é uma espécie de asfixia. Né? Só que aí, no caso, ele não vai... Não é a questão do ar apenas, é a circulação, né? Circulação de sangue. E ele não perde ponto não por isso?
Não, na verdade a finalização ela garante a vitória, né, do oponente. Ou você ganha por pontos, ou você ganha por finalização. No caso, Nesse ele caso, finalizou. ele finalizou. Exatamente. E aí agora pro próximo você vai... Não, agora eu vou ralar, né? Porque agora, como esse foi o primeiro, e é até interessante, uma coisa que eu escrevi ali, é que esse ambiente competitivo é um ambiente que eu sempre fugi muito. Eu sempre quis, acho que é até por isso que eu sempre escolhi esportes que não eram tão usuais, assim, tão competitivos nesse sentido, por equipes, né? No caso, eu fiz basquete, todo mundo ia pro futsal, futebol, eu fui pro basquete, depois eu fui pro judô, né? Ali nos 12 anos, e fui indo pra esses esportes mais assim... Mais tranquilos. Tranquilos, exatamente. Agora o jiu-jitsu é pegado, né? Que é? Você precisa ter uma técnica. Eu fico um pouco nervosa de ver. Parece que a pessoa vai, ai, gente, vai machucar, pelo amor de Deus. É incrível. Mas enfim, deu tudo certo. Tá vivo, tá aqui. Tô vivo, tá tô contando aqui. a história. E essa é a história do apagão de Jeff Dino. Esse é o movimento ali que ele falou, o golpe, beisebol, tá bom? Que ele teve aí. E a gente vai fazer um intervalinho, porque senão não dá tempo pro outro bloco. Já já a gente volta com mais música e recadinhos pra você. Fica aí.